Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mate Esporte. E vamos falar de Vitória e Palmeiras que aconteceu ontem no Barradão e da polêmica que está acontecendo em relação a esse jogo. Lembrando, já deixa seu like e se inscreva no canal. O Palmeiras ontem venceu o Vitória por 4-0 em um jogo que no primeiro tempo a gente teve polêmicas em relação da arbitragem do Alex Gomes Stefano, que apitou a partida. E já para deixar bem claro, a opinião que eu vou dar aqui é uma opinião minha. Quem tiver contrária à decisão, eu vou respeitar, desde que não tenha xingamento, desde que não tenha falta de respeito. O espaço é aberto para todo mundo em relação. Ah, mas foi contra. Ah, não achei. Não importa. Cada um tem que respeitar a decisão do outro, tá certo? E foi um jogo que o Palmeiras em campo jogou mais bola e conseguiu fazer o resultado. O Palmeiras, que é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, e está conseguindo vencer em relação no campeonato. Bom, no primeiro tempo a gente teve o lance do Maurício aos 26 minutos, que ele leva só o cartão amarelo. E esse cartão amarelo é muito discutível, que foi no limite. O Maurício ele foi no limite em relação do cartão amarelo. Não era para expulsão. O Alex Gomes ele acertou em relação do amarelo, que esse lance, por mais que tenha o Maurício lhe dá a cotovelada, não é aquela cotovelada, como eu posso dizer assim, que é violenta, é uma cotovelada que e já teve cotoveladas piores no futebol. E a do Maurício foi no limite. Ele não excedeu muito. Então, e não pega muito, tipo, pega só um pouco aqui, mesmo que perto aqui em relação do Kaká tenha tido pontos, tá certo? Mas foi cartão amarelo, não, para mim não era lance para expulsão. E aos 36, 10 minutos depois, a gente tem o lance do Kaká. E aí vem a explicação para esse lance. Por que o juiz demorou e por que o Kaká foi expulso? O Arias, ele seria o cara, ele seria o jogador do Palmeiras que ia pro ataque. Mesmo que no primeiro momento o árbitro ele não marca a falta, porque no momento não foi a falta, tem um momento que a trava da chuteira do Kaká pega no Arias, mesmo que tenha um momento que falam que, mas pegou na bola. Poderia ter acontecido pior pro Arias. Ele poderia ter se machucado, poderia ter sido algo muito grave. E o Kaká correu risco. Foi uma falta excessiva e o Kaká ele era o último homem da defesa. Então o Arias ele poderia ter saído sozinho para ir pro gol. Ele poderia ter feito gol, perdido o gol, o goleiro ter defendido. A gente nunca ia saber o que ia acontecer. O árbitro demorou 3 minutos em relação da falta, em relação do lance. Tanto é que ele é chamado ao VAR, ele é chamado para ver o lance, porque foi uma falta excessiva, que teve um excesso no lance. E o Kaká ele foi, para mim, foi uma expulsão justa do Kaká. É claro que vai ter gente que vai brigar com a imagem, vai ter gente que vai brigar com outras imagens, vai falar que não foi, mas gente, tem uma outra imagem do Arias. O Arias mostra que pegou, a trava da chuteira pegou. Então, gente, não adianta muito querer brigar. Foi expulsão, o Kaká foi imprudente no carrinho. Então, tem que ter respeito à regra que o árbitro deu, tá certo?
E a do Luan Cândido? A do Luan Cândido, gente, em relação ao Luan Cândido, essa pra mim foi a expulsão mais burra que eu já vi da história, assim. Que ele faz o gesto de roubo da arbitragem. Porque uma coisa é você tá jogando, só que ele sabe que o VAR ele pode ver tudo. Tem um monte de câmera no estádio. E o Luan Cândido ele faz sinal de roubo. E 3 minutos depois, ele é expulso de graça. Ele é expulso de graça por um lance bobo em relação de roubo. E esse lance do Luan Cândido não tem muito o que fazer. E, gente, uma coisa. Dos dois lances, não adianta querer falar que foi roubado, não adianta querer falar que o campeonato tá pro Palmeiras. O Palmeiras tá fazendo a parte dele. O Palmeiras tá jogando bola, o Palmeiras tá fazendo o que é certo. O Palmeiras tá fazendo o jogo dele. O Palmeiras venceu, já que na última rodada perdeu para o Atlético Mineiro em casa. E essas duas expulsões, a do Luan Cândido foi uma expulsão burra e a do Kaká foi por excesso de falta. Foi uma falta excessiva que poderia ter machucado o Arias, poderia ter tirado o Arias ter ficado afastado por mais tempo. Então, gente, e foi uma arbitragem do Alex Gomes, foi uma arbitragem que nas duas expulsões foi certa. A do Maurício eu não expulsaria. E o Palmeiras está indo no caminho certo em relação do campeonato. O Flamengo não está fazendo a parte dele que é fazer os pontos. Então, gente, o que tem que entender? Cada um tem sua opinião. Pode comentar em relação... Gente, ó, pode comentar, falar assim, mas não estava certa a expulsão, tudo bem. Era pro Maurício estar expulso, tudo bem. Só que, gente, a gente tem que ter a coerência e tem que ter o respeito acima de tudo, ok? Porque se o VAR chamou nos dois lances, é porque o VAR teve uma interpretação diferente. É claro que o lance do Kaká, ele não deu a falta e deixou o jogo seguir. Mas no primeiro momento, era um lance que foi mais grave. E do Luan Cândido, não tinha muito o que fazer. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Valeu e falou! Até a próxima!